Se há um assunto que muitos homens ainda evitam, e evitam mesmo, é falar sobre a própria saúde íntima. Dúvidas, vergonha e muitas vezes dor vivida de forma solitária. Questões como disfunções sexuais, infertilidade, alterações hormonais e doenças da próstata ainda são negligenciadas por muitos, não por falta de solução, mas por ausência de diálogo, e em alguns casos até por preconceito em relação aos exames preventivos. É exatamente nesse contexto que se destaca a importância deste episódio. A medicina evoluiu e hoje existem tratamentos modernos, eficazes e acessíveis, capazes de devolver não apenas a saúde, mas também a autoestima e a qualidade de vida. Para conversar conosco sobre este tema, recebemos hoje um especialista na área, o Dr. Rogério Sancler, médico urologista e andrologista com ampla experiência clínica e cirúrgica na saúde do homem. Doutor, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado. Estou muito honrado de recebê-lo aqui. Muito obrigado mesmo. Doutor Rogério, para começarmos, gostaria que o senhor se apresentasse e contasse um pouco da sua trajetória na medicina. Não, perfeito. Bom, meu nome é Rogério Sancler Pimentel Mafra. Eu sou médico urologista e andrologista. Fiz minha formação. Depois da formação em cirurgia geral, optei por fazer urologia e andrologia. E em seguida fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Procurei me capacitar, fazer cursos complementares para trabalhar com saúde sexual masculina. Hoje eu atuo basicamente com a parte de cirurgias em pênis, com aumento peniano, engrossamento peniano, implante de próteses penianas e disfunções sexuais. Sim, muitas pessoas ainda têm dúvida de qual é a diferença entre urologista e andrologista e em que situação cada um destes nomes dessa profissão atua. Sim, o urologista tem a formação geral em via urinária e aparelho reprodutor masculino. Ele não trata só homem, muitas vezes as pessoas pensam que a gente só trata homem, a gente trata mulher também. A parte de cálculos urinários, de incontinência urinária, disfunções miccionais femininas, mas obviamente que dentro da ampla atuação do urologista, essa parte com a mulher é obviamente muito menor, porque o homem acaba tendo um foco maior. E a andrologia é aquela parte, uma sub-área da urologia, que trata as disfunções sexuais e pega também a parte de infertilidade masculina. Sim. E dentro dessa área, quais são hoje as queixas mais comuns que chegam ao seu consultório? Bom, hoje o que eu mais recebo, até por um direcionamento de carreira, são as disfunções eréteis, né? Quando o homem está impotente, não tem condição mais de ter uma ereção. E a gente vai tentar inicialmente tratar com medicamentos orais, com medicamentos injetáveis, que são injeções que a gente coloca no pênis, e com próteses penianas. E além dessa parte de disfunção sexual, também trabalho com a parte de aumento peniano, engrossamento peniano, que é a parte de estética masculina, onde a gente trabalha muito a autoestima do homem. Aquele homem que se sente que tem o pênis pequeno ou fino, ou a vida inteira esteve insatisfeito com alguma forma do pênis, a gente utiliza de tratamentos cirúrgicos e cosmiátricos para melhorar o tamanho e a aparência do pênis. Entendi. Entre essas queixas, a disfunção erétil aparece com bastante frequência. Do ponto de vista médico, como ela é definida na realidade? É uma incapacidade de manter uma ereção para ter uma relação sexual. Se a gente fazer uma definição bem simples, né? E tem várias causas, que a gente divide causas hormonais, psicogênicas, que são a maioria, causas vasculares, quando não chega sangue no pênis, né? E possui, então, tratamentos diferentes e também diagnósticos diferentes e demandam aí a gente investigar bem para dar o tratamento mais correto para o paciente. E muitas das vezes até tem duas causas em comum. A pessoa tem uma insuficiência
arterial no pênis, ele tem uma disfunção vascular e tem também uma disfunção psicogênica que tem que ser trabalhada. Quando ela deixa de ser algo ocasional, que pode acontecer com qualquer homem e passa a ser considerado um problema clínico, qual seria o direcionamento? Bom, a gente pode dizer assim, todo homem pode broxar uma vez ou outra na vida. Isso aí não é, como se diz, não é nenhum pecado, né? Não é nenhuma algo que nunca vai acontecer. Então, uma vez ou outra na vida isso pode acontecer e por diversas razões. Às vezes por consumo de bebida alcoólica, sai para uma festa, bebeu um pouco mais, e aí a potência vai ficar um pouco pior, ou porque está cansado, dormiu mal, está trabalhando muito, está ansioso, está estressado, está com problemas na vida. Então, um dia ou outro isso pode acontecer, é normal, é tranquilo. O problema é quando isso é recorrente, quando isso é frequente, e isso começa a atrapalhar a vida do casal. Sim. Que aí não afeta só aquele homem, afeta também a parceira ou o parceiro dele, e isso vem também junto, às vezes, de outros problemas, quando ele começa, às vezes, a evitar de fazer sexo por causa disso, ele começa a ficar averso ao sexo, porque ele já sabe que não vai ser bom, ele já sabe que ele não vai conseguir, que ele não vai ter uma ereção, então ele começa a evitar, a fugir, aí nesses casos, quando ele é casado, muitas das vezes ela acha que ele está traindo, que ele está com outra mulher por fora, mas não é nada disso. É só que ele está com receio de tentar fazer sexo e falhar mais uma vez. E ainda dá uma abertura para que ela, às vezes, pela necessidade fisiológica, né? Pode ser em alguns casos, claro que a gente não vai generalizar, até de traições, né? Não, correto, isso acontece. Conjugal. Às vezes acha que ele está traindo e vai trair também. Tipo, assim, tá fazendo, eu vou fazer também, mas não tem ninguém, ele não está traindo nada, ele só está só não está funcionando bem. Sim. Pensando nas causas, quais são os principais fatores envolvidos no desenvolvimento da disfunção? Bom, a idade ela é um fator que tem um peso muito grande também, porque à medida que o tempo vai passando, muitas coisas vão mudando. Vêm alterações vasculares, as artérias do pênis, que o pênis ele mais se assemelha a um vaso, a uma artéria zona grande. Ele fica duro porque ele ficou cheio de sangue e esse sangue ficou ali aprisionado. E aí você tem a ereção. Então, essa é um fator importante. Tem também a questão psicogênica, que tem um peso muito grande, da pessoa não estar bem com a parceira, dele não estar querendo fazer sexo naquele momento, ele está cansado, isso também tem um peso grande, e disfunções hormonais também que podem estar envolvidos, né? Muitas das vezes, isso a gente diria assim, fatores próprios do paciente. Agora, o consumo de álcool pontual e frequente também, ele pode levar à disfunção erétil. Algumas doenças como diabetes, já que o diabetes ele vai aos pouquinhos destruindo aquelas veinhas, aquelas artériazinhas, aqueles vasinhos do pênis. O diabetes tem um peso muito grande. O tabagismo também tem um peso muito grande para a disfunção erétil. Então tem fatores externos e que em alguns casos podem ser evitados, né? Isso tem alguma reversão? Nós estamos falando aí de tabagismo e diabetes, por exemplo. Digamos assim, uma pessoa que tem um diabetes super controlado, ela corre o mesmo risco? Uma pessoa que tem tabagismo e resolve parar definitivamente, ela pode reverter alguma coisa? O que você vamos dizer assim, o que já lesou ali naqueles vasos, já está lesado. Você não vai conseguir recuperar aquilo mais. Sim. Mas você vai impedir de piorar. Então, dependendo de uma pessoa que, se ele ali trata aquele diabetes, controla o diabetes, ele vai ter uma ereção mediana, mas que pode resolver com um remédio. Então, na hora que ele quiser fazer sexo, ele pode utilizar um comprimido ou uma medicação injetável no pênis e beleza, ele vai conseguir viver bem assim por anos. O controle do tabagismo e do diabetes, nesse caso, ele impede uma piora da ereção do momento que o paciente vai acabar caindo numa prótese, porque vai ser o destino final mesmo. Sim. Neste caso também de hipertensão, obesidade. Hipertensão, obesidade também, síndrome plurimetabólica, quando envolvem várias coisas ruins acontecendo no corpo ao mesmo tempo, né? Então, a recomendação para ter uma boa ereção é ter uma boa saúde, ter bons hábitos, dormir bem, alimentar bem, praticar exercícios físicos, evitar álcool, tabagismo, tudo isso é benéfico para ter uma boa ereção. Existem pessoas que funcionam de formas diferentes. Sim. Então, lá atrás você falou que com relação à questão da idade, né?
Neste caso, se tiver um idoso, vamos falar de um idoso de 75 anos, que já Perfeito. está bastante idoso, que tem uma saúde que nós chamávamos antigamente de saúde de ferro, esta pessoa ela pode funcionar perfeitamente bem ou ela já vai perdendo também? Pode, ele pode sim. Eu já vi vários homens de 70, 80, 90, 95 anos ter uma, pelo menos o que eles me falam, eu tenho que acreditar, né? Com a saúde sexual muito boa, de ter relação semanal, de não ter nenhuma queixa com relação a isso, de estarem Sim. satisfeitos, alguns até terem mulheres muito novas, né? Então, Uhum. pode sim. Agora, claro que o desempenho, ele não é o mesmo de um menino de 18, de 20 anos, Uhum. porque o restante do corpo nem sempre acompanha. Então, você tem aí a estrutura óssea, muscular, então vai ser um sexo talvez um pouco mais devagar, vai ser com menos intensidade, mas ele pode sim ter uma vida sexual normal, plena, não vai ter o agito do jovem, mas Uhum. é muito comum sim. Sim. Entra mais aí a parte do amor, da química, né, do Sim, que a sim. própria Sim, sim. questão sexual em si, Eu né? costumo dizer que o sexo ele evolui Aham. com um casal, ou mesmo que o homem não seja casado, tenha múltiplas parceiras, o sexo ele muda muito ao longo da vida. A gente pode dizer que ele é bem cíclico, né? Uhum. Ele vai ser diferente. Então, Sim. vai ter talvez uma época daquele sexo mais selvagem, mais carnal, e vai ter um momento daquele sexo mais amorzinho, mais carinho. Sim. Vai ter aquele momento que vai ser muito mais frequente, o cara vai, sei lá, ter 3, 4 relações num dia, e vai ter um momento que ele vai ter uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. É entender que o corpo modifica, a vida modifica, e a gente tem que ir acompanhando isso, né? Sim. E assim, é óbvio, no caso desse homem, ele encontrar o parceiro, a parceira que seja adequado para ele, que os Uhum. dois tenham um entrosamento legal para o sexo ser bom para os dois. Sim. Doutor, eu me lembro de uma pessoa que também ele é um médico que médico que tratava pessoas idosas, que é o Geriatra. geriatra. E uma vez eu fiz uma pergunta para essa pessoa, eu falei assim: "Quando é que uma pessoa deve procurar um geriatra?" Ele falou: "A partir da hora que nasce." É, Porque a partir da hora que a pessoa nasce, ela começa a ficar velha, a envelhecer. Na realidade, isso é uma metáfora, uhum, talvez até uma brincadeira, mas é mais ou menos por aí mesmo. sim, Se eu, por exemplo, falo assim: "Doutor, eu não tenho absolutamente nada, eu não tenho reclamação com relação à minha vida sexual, ao meu aparelho todo, ligado a essa questão urológica e tal", mesmo assim eu devo procurar um urologista ou isso é dispensável? esse comparativo com o geriatra é muito bom, que as pessoas só procuram, às vezes, o geriatra quando já estão, assim, acamadas. Uhum. "Ah, eu preciso de um médico para vir em casa, vou arrumar um geriatra agora", É que tá o verdade. vovô ali velhinho na cama, mas isso deveria ter acontecido 20, 30 anos para trabalhar prevenção. Sim. Então a urologista, a gente tem, assim, de 0 a 100 anos, a gente tem muita coisa para fazer em termos de prevenção e de ajudar o homem. Sim. Então, eu costumo dizer que na primeira infância ali, a gente pode pensar em olhar como é que está a genitália, se está crescendo tudo certo, se tem que intervir, fazer uma cirurgia de fimose. Sim. Do momento que ele passa para a adolescência, a gente vai entrar com orientação sexual, ensinar a colocar a camisinha, a tratar a relação sexual, abordar isso, ajudar ele a se descobrir, ver o que que ele gosta, o que ele não gosta. Sim. Nesse período a gente vai ajudar ele a evitar de ter alguma DST, então prevenir Sim, infecções, né? importante. Hoje a gente até chama de ISTs, as IST. infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente vai trabalhar isso muito com esse jovem, prevenir gravidez na adolescência, gravidez precoce, que ele não seja pai antes dos 15 ou 20 anos, né? Do momento que ele pensar em casar e ter filho, a gente vai ver como é que está a fertilidade dele, vamos ver como é que está a produção de espermas. Nesse período todinho, a gente vai acompanhar a produção hormonal até um pouco antes na adolescência, a gente vai ver a questão hormonal, se ele está desenvolvendo, está tendo o crescimento correto, a distribuição de pelos, se ele está passando da fase de ser um adolescente virando um adulto, então a gente pode acompanhar ele nisso também. Depois que ele já tem filhos, já está com a vida organizada, algumas vezes surge ali uma ideia de fazer uma vasectomia, então é com a gente também, a gente vai acompanhar ele nisso aí, depois que ele já tem a prole definida, né?
E a gente já começa, ali por volta dos 45, 50 anos, a prevenção de tumores na próstata, com toque, PSA, e observando como é que está o estado miccional, como que ele está urinando, se ele urina mal ou ruim, porque assim, a evolução da próstata é crescer. Sim. É uma das poucas coisas que cresce no corpo, né? A próstata cresce e começa a apertar o canal urinário. Então, é importante a gente estar próximo do urologista para olhar como é que está esse crescimento da próstata, se tem que utilizar alguma medicação, intervir em algum momento. E em todas as fases da vida a gente está olhando pênis, testículos, rins, bexiga, a próstata, para que são órgãos que podem dar tumores, né? E a questão hormonal toda, libido. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Você ir pelo menos uma vez no urologista ao ano, para qualquer homem, é muito benéfico em qualquer idade. E tudo isso que você falou está ligado à sua profissão? Sim, sim. Urologista, andrologia ou ambos? Sim, mais a urologia, né? Aham. A andrologia vai mais para a parte de aparelho sexual masculino e a parte sexual e reprodução humana também. Sim. E aí eu faço uma coisa que é um pouco ainda mais além da andrologia, que é a cirurgia de pênis, que eu acabo, dentro de um pedaço da andrologia, eu acabo exercendo uma porção mais específica ainda. Mas Sim. acaba que no consultório, no dia a dia, todo mundo que procura a gente atende, né? Dá para Sim. resolver tudo. Existe um tema que é muito pouco falado, mas é muito importante e eu arrisco dizer que tem muita gente que nem sabe, ou até duvido, tem dúvida assim. Câncer no pênis, Uhum, né? correto. E a gente sabe que tem também regiões onde incide mais, é questão de estatística, né? O que pode levar um homem a desenvolver um câncer de pênis? O câncer de pênis, ele basicamente é uma única coisa, má higiene. É ele ter prepúcio, com aquela pelezinha que cobre a Sim, cabeça do pênis, e ali ficar acumulando sujeira. Aquela sujeira vai levando inflamação, falta da... falta da cirurgia de fimose, né? A que a gente chama, um termo mais médico seria postectomia. Uhum. Então fica acumulando sujeira naquele prepúcio, ali embaixo entre o prepúcio e a glande, aquilo vai causando uma inflamação, aquela inflamação acaba virando um câncer, e o tratamento, em muitos dos casos, dependendo do grau que esse tumor chegou, é a amputação do pênis, é tirar o pênis, às vezes parcialmente, às vezes totalmente. A gente não tem no Brasil hábito de fazer essa cirurgia de rotina. Uhum. Acaba só quando os pais procuram, quando tem alguma orientação, ou quando tem assim, ele muito fechado, e aí precisa mesmo. Então é muito incomum essa cirurgia ser feita. É uma questão cultural, diferente de árabes e judeus que eles fazem, né? Para eles é 100%. Que a gente tem um outro nome para eles, né? Sim, sim. Que são circuncisão, Circuncisão. que é a Isso. mesma fimose, né? A Sim, mesma sim. a cirurgia da É a mesma fimose. cirurgia. E isso faz do Brasil o país com a maior incidência de câncer de pênis no mundo. A gente tem uma incidência muito alta no Brasil. Tem alta? Tem muito alta. É muito alta no Poxa. Brasil por causa de má higiene. Uhum. Além também da má higiene, a gente já tem hoje associado o HPV, que é o vírus do papiloma humano, que Uhum. causa câncer de colo uterino em mulher, mas também causa câncer de pênis. E no caso do HPV é muito evitável, já que tem vacina. E a vacina ainda é coberta pelo SUS, então não tem muita desculpa de não tomar essa vacina, porque Sim, se você for tomar ela particular, ela é até um pouco carinha, mas sim. ela é coberta pelo SUS e o governo distribui ela para os adolescentes, tanto meninas quanto meninos. Sim. Esse caso aí que nós estamos falando aí do câncer de pênis, me fez lembrar aqui, não sei se você teve conhecimento disso, não tem muito tempo, você não deve ter uns 6 meses, de um rapaz que estava, ele fez um roubo, um assalto, e a polícia foi à captura dele e ele pôs grau na bicicleta e depois bateu no poste e o negócio ficou tão feio que decepou o pênis dele. Como é que faz, tanto nessa questão do câncer do pênis que retira, tem que fazer essa cirurgia super radical e triste e dolorosa, e no caso deste rapaz, quais são as chances dos dois voltarem a ter, de alguma forma, uma prótese ou um pênis novo, Bacana. feito não sei como? Bom, são 2 casos diferentes, né? Certo. No caso do câncer de pênis, a gente faz a amputação, que é ou
total ou parcial. Total liso mesmo? Total liso. Não só tira ali, como se diz, ainda entra para dentro para tirar a parte interna Meu do pênis. Deus. E faz um esvaziamento dos linfonodos, que são órgãozinhos de defesa que estão misturados à gordura, a gente tira Sim. também. Então, quando é um câncer muito avançado, a gente retira o pênis por inteiro, tira tudo. E essa pessoa continua em acompanhamento por muitos anos, porque esse câncer já pode ter espalhado, ele pode estar em outras áreas do corpo e vai requerer tratamentos complementares que aí o oncologista, juntamente, aí a gente faz a parte cirúrgica, essa parte de medicamento, de quimioterapia, fica mais a cargo do oncologista. Nesse caso, ele tem que tratar o tumor para ele poder viver, Sim. a gente está pensando nele viver. Quando é uma amputação parcial, fica às vezes metade do pênis, ou 1/3, ou 3/4, depende onde estava aquele tumor e o quanto agressivo ele é também. Em amputações parciais, depois que a pessoa teve cura, a gente pode propor para ele de fazer uma faloplastia de aumento, que é uma cirurgia para tentar aumentar um pouquinho daquele pênis que ficou. Mas a glande? Mas ele vai ficar sem glande. Mas consegue ter prazer do mesmo Consegue. jeito? A sensibilidade mantém, ele Sim. pode ter ejaculação, pode ter tudo Sim. normal. No amputado total, não tem benefício fazer muita coisa. O que você pode fazer, às vezes, é um pênis de enxerto, que a gente utiliza, às vezes, o antebraço, utiliza a gordura do antebraço e cria um pênis que seria de pele e gordura e coloca ali. Ele tem mais um efeito estético do que Sim. funcional. Mas consegue fazer xixi, essas coisas? O xixi, a uretra, a gente às vezes coloca ela embaixo do saco. Sim. A gente chama de uretra perineal, fica no Sim. períneo. Ele fica um buraquinho ali para ele fazer xixi. Sim. É uma cirurgia mutilante. Em caso de câncer, isso quase sempre não acontece, porque o objetivo para esse paciente é resolver o câncer, ele fica alguns anos em acompanhamento do tumor, então não é muito o foco. O foco aqui é salvar a vida dessa pessoa. Sim. Né? E no caso do acidente, se você tiver o membro, né, se conseguir recuperar o pênis decepado ali, com microcirurgia a gente pode tentar um reimplante. Sim. Aí, através de um microscópio e pinças, e também com fios mais finos com cabelo, a gente tenta emendar as partes fininhas do pênis, depois as partes mais maiores, né? E em alguns casos fica bem, pega bem aquele enxerto e outros casos nem pega tão bem assim, mas quando pega e você consegue reimplantar para ele manter a estrutura, é muito bom. Uhum. Em alguns casos, ele não vai ter potência sexual, já que foi cortado, nem sempre vai conseguir ter, mas a gente pode propor para ele depois a colocação de uma prótese, que ele volta a ter vida sexual. A parte de sensibilidade, obviamente, como cortou nervo, vai ficar um pouco prejudicada, então nem sempre ele vai ter a mesma sensibilidade sexual de antes. Sim. Né? Então, o ideal para esse ladrão era não ter roubado. Essa parte aí que você está falando da perda da sensibilidade, então poderíamos dizer que ele vai funcionar mais para dar prazer à parceira do que propriamente dito para ele, né? Ele pode ter prazer também, porque o orgasmo ele não é relacionado ali no pênis. O orgasmo está muito mais na cabeça do que no pênis. Tanto que você pode ter um orgasmo sem estímulo, né? Sonhando? Sonhando, sim. Então, ele pode ter orgasmo. Aí eu acho que, assim, é uma pessoa que tem que ser trabalhado com ele, aí ele vai para a psicanálise, ele vai ser trabalhado para ele entender que agora a sensação sexual dele vai ser diferente, o objetivo vai ser diferente, que ele vai ter que compreender aquelas mudanças. Não é muito fácil, não. Sim. Bom, eu imagino que, independente da psicanálise, independente do psicólogo lá, o psicanalista e psicólogo, eu imagino que você escuta muita coisa também, né? Ah, sim. Nesse sentido. E você me fez lembrar aí, tocando nesse assunto, de 1976, eu já era um adolescente, entrando na fase adulta, de um rapaz que ele era noivo. Isso é um fato que eu presenciei, gente do meu relacionamento de longe, mas era.
Ele era noivo e ele estava já preparando para casar. De repente, esse casamento acabou. Esse futuro casamento acabou. A moça entrou em depressão e tal, e ninguém entendeu nada. Por quê? Porque eles estavam muito bem. Uhum. Era um casal assim, apaixonado. Aí o pai, a mãe, eles gostavam muito, o cara tinha um cara como se fosse um filho. Depois de um trabalho muito grande para descobrir o que é que tinha acontecido, naquela época, hoje, graças a Deus, muito menos, os jovens frequentavam demais Zona Boêmia, Uhum. né? Então, esperava o jovem completar 18 anos para os tios levarem, aquela coisa Sim. toda, né? Isso era cultural. É. E Era esse muito comum. rapaz estava fazendo sexo na Zona Boêmia com a prostituta, e a polícia, naquela época lá que eles falam do militarismo e tal, a polícia chegou, eles tinham esse hábito de chegar com muita violência, e deu um chute na porta e quebrou a porta, e a porta escancarou e ele estava lá fazendo sexo com a prostituta. Resultado disso, a partir daquele momento ele desligou. E ele estava tentando consertar isso para casar, fazendo terapia na época, não sei se era muito diferente as abordagens terapêuticas, mas ele não conseguiu ter prazer, ele pelejava, que estava aqui dentro, né? Uhum. Completamente. Então, digamos assim, a máquina estava funcionando, a parte mecânica estava funcionando, mas aqui dentro não funcionava mais. Chega uma pessoa com uma história dessa para o senhor, o que você fala? Bom, dentro do que a gente consegue fazer como urologista, a gente consegue utilizar medicação. Se ele não consegue ter ereção ou não consegue ejacular, a gente vai utilizar algumas medicações para ele melhorar isso. Mas, assim, 100% das vezes, sempre, eu encaminho para um sexólogo, Sim. porque isso tem que ser trabalhado com um sexólogo. No caso desse rapaz que teve a porta arrombada e ele estava lá com as calças arriadas, ele adquiriu um trauma Trauma? e inconscientemente, toda vez que ele for tentar fazer sexo, ele não vai conseguir porque ele tem um trauma de alguém chegar e abrir a porta. Nunca ninguém espera que na hora que você está fazendo sexo, vai arrombar a porta e vai chegar a polícia. Então, é um trauma muito grande. Isso tem que ser trabalhado, não é uma coisa muito fácil, são alguns anos, às vezes, de terapia, de hipnose, de algumas coisas para poder superar isso, né? E esse hábito que havia aí dos anos 80, 1980 para baixo, de levar o menino no prostíbulo, isso causou muitas disfunções sexuais, muita impotência, muita ejaculação precoce, porque era uma iniciação sexual muito precoce, muitas vezes, levava menino de 12 anos, 15 anos, levava muito precoce, com a pessoa errada, que não era para... ele teria que ser ensinado que ele teria que fazer sexo com uma pessoa que ele estivesse gostando, num ambiente seguro, com apoio da família, né? De uma forma certa. E não sendo levado com pressão, porque no prostíbulo ele tem que ter há uma pressão da família ali, e a prostituta ela tem hora para... ela não pode ficar esperando Cobrado ali. por hora. Cobrado né? por hora. É. Então, isso gerava muita disfunção sexual. Hoje, isso diminuiu bastante. É muito incomum pais ou tios, primos, levarem os mais novos a prostíbulos. Ali era a prova que agora sim ele é homem, Agora né? ele é homem, E quantas vezes essa criança já, talvez, já tinha até definido a questão sexual Sim. dele e hoje, né? Você vê que isso acontece naturalmente quando a opção, né? Ou a orientação sexual é outra, né? É outra, sim. E aí depois lá na frente vem um desastre muito maior. Muitas vezes quando eu recebo um paciente que tem uma questão como essa, eu falo, ó, vamos parar aqui e resolver em 1, 2 anos, 3 anos se precisar. A gente vai usar sexólogo, vamos usar remédio, vamos usar um monte de coisa. É melhor você resolver isso agora do que você passar 30, 40 anos da sua vida com sexo ruim, porque já foi ruim até agora. Então você já perdeu muito tempo, você demorou, né? Agora nós vamos passar os próximos 30, 40, 50 no resto da sua vida com sexo ruim, sendo que dá para tratar? Sim. Sendo que dá para resolver? E às vezes essa resolução é simplesmente ele se preocupar com ele, com a pessoa dele. Correto. Não é? Às vezes ele é uma pessoa casada, mas ele é um homossexual, a mulher não sabe, ele está completamente infeliz,
mas em prol da sociedade, do que os outros vão fazer, que isso acontece muito, Sim. infelizmente. No meu set analítico mesmo, já cansei de falar sobre isso, já atendi inúmeros homossexuais, e já teve um caso, por exemplo, de uma moça lá com 35 anos, que ainda tinha a questão da neurose religiosa por parte da família, porque eram pastores, aquela coisa toda, mas a mulher ganhava muito bem, ela tinha uma profissão muito bem definida, e lá escutando ela sendo demonizada o tempo todo, e um dia eu virei para ela e falei assim, eu não estou te entendendo, o que você está fazendo debaixo da asa da sua mãe e do seu pai? Vai cuidar da sua vida, você é uma pessoa que já tem 35 anos, já está com sua vida resolvida. Tem que passar por isso. É verdade. Não é verdade? Então, a pessoa, às vezes, ela tem essa coisa de um apego com a coisa ruim. Falei, liga para sua mãe uma vez por mês, mãe, estou com saudade de você, pai, estou com saudade. Pronto, suma. Porque não é justo eu viver debaixo de uma opressão, as pessoas me diminuindo, falando que eu sou endemoniada, que eu sou isso ou aquilo, e principalmente quando entra a questão religiosa, e a pessoa chega uma hora, o que vai acontecer com essa pessoa? Eu fiz essa pergunta para ela. Você tem vontade de se matar? Ela falou, inúmeras vezes eu já tentei me matar. E pode ser feliz. E pode ser feliz. Pode escolher a felicidade, não é? São escolhas. Nós estávamos falando sobre essa questão aí do câncer, e o nosso colega, o seu parceiro, o Diogo, esteve também aqui no nosso podcast, e ele me mostrou uma bolinha muito parecida com a bolinha de gude, que é uma prótese também para o saco escrotal. De testículo. Do testículo. Em que caso entra isso aí? Bom, a gente pode colocar a prótese de testículo quando o menino nasce sem o testículo, que a gente chama às vezes de criptorquidia, e a gente não consegue descer o testículo dele. Olha. Ou quando ele simplesmente nasce e não tem nenhum testículo. Mas o mais comum é quando ele tem um câncer no testículo, a gente remove o testículo por inteiro. Isso né? que eu imaginei. E aí ele fica só com um testículo, e por uma questão estética a gente coloca um outro testículo que é de silicone. Sim. Então, uma bolinha. A gente mede o testículo que ele tem para achar o do tamanho parecido, né? E implanta ali direitinho, pertinho, né? Não é uma coisa necessária, mas ele quer por causa da questão da autoestima. Não é necessário, mas é para ficar igual, né? É solicitado, o outro. Né? Sim. Solicitado. É uma questão, é muito mais uma questão estética, muitos dos casos, né? Porque para mim e para você, às vezes isso aqui é às vezes o que as pessoas pensam, né? Isso é uma bobagem, não precisa, mas a pessoa, ela não vai funcionar direito por causa daquilo. Eu costumo dizer que a dor da pessoa é algo muito individual. Eu falo isso muito quando às vezes o próprio paciente está me falando uma coisa, tipo assim, você acha que eu estou sendo exagerado? Você não acha que você está sendo exagerado em nada. A dor de cada um é muito individual. Então, para uma menina que quer pôr uma prótese de silicone, que ela acha que o peito dela, isso não é vaidade, às vezes é uma dor que ela tem, Sim. É um problema que ela tem, ela às vezes anda encurvada, né? Fica se escondendo. Então, se a pessoa se incomoda de ter um testículo só, a gente pode colocar um segundo testículo ali, sim. Sim. Né? Para ficar como todo mundo é. A gente tem 2 testículos, é para isso mesmo. Se perder substituir. O outro substitui. É igual a mama, né? É igual a mama. No testículo acontece uma coisa que tem no corpo quando tem em órgãos duplos, que a gente chama de vicariância. O outro até dá uma crescidinha e compensa o trabalho que aquele que saiu ele está fazendo. Então, a produção de esperma e de hormônio ela é mantida normal pelo testículo remanescente, que fica. E aí você coloca o outro por uma questão estética, para a pessoa se sentir bem. Sim, interessante, né? Tem uma boa maioria das pessoas nem imagina. Eu, por exemplo, não sabia disso, né? A depressão pode ser tanto causa quanto consequências da disfunção erétil também? Pode. É comum quem está deprimido acabar entrando na disfunção erétil. É dor, né? Sim, a dor. E acaba que ter a disfunção erétil não tratada, ela vai acabar levando à depressão. Se é uma pessoa que sexo importa, porque tem muita gente que não gosta de sexo, tem muita gente que não importa. Mas para aquela pessoa é um ponto importante, ele pode sim desenvolver uma depressão. Neste caso aí, o senhor já acompanhou casos de homens com tristezas profundas, sensação de fracasso, perda de sentido da vida relacionada a esse problema, ou às vezes até mesmo verbalizou para você, doutor, vou te falar a verdade, já pensei até tirar minha vida por causa disso. Já, muitas vezes. Muitas vezes. E
em quase 100% das vezes, formas fáceis de tratar, Uhum. né? Formas até fáceis de tratar. Como que a pessoa perde a oportunidade, Perde né? por desconhecimento, né? Eu costumo dizer assim, se você vai ao médico, mesmo que está tudo bem, óbvio, procurar uma pessoa que seja acolhedora, que vai te instruir, informar. Também não adianta ser uma consultinha de qualquer jeito rápida que Uhum. vai passar também batido. Mas é num caso desse, se o paciente me fala, ó, eu tô mal porque eu não tô fazendo sexo. E às vezes eu vou resolver com comprimido, vou resolver com injeção, vou resolver com cirurgia, então sempre tem jeito. Sim. Eu tenho uma pessoa que já me procurou uma vez no consultório, e você até falou aí sobre sexólogos, né? Eu estou fazendo pós-graduação em sexologia até para dar também suporte e ajudar. Mas essa pessoa, ela falou comigo o seguinte, ela falou comigo algumas vezes sobre essa situação, que estava tendo problema de ameaça de separação por causa de disfunção. Uhum. Isso é recorrente? Isso acontece? Ou quase não acontece? Porque, às vezes, tudo que a pessoa precisa, estamos falando aí do sexo masculino, da disfunção erétil, às vezes tudo que a pessoa precisa é de um apoio exatamente dentro de casa e principalmente com a esposa. E, às vezes, a esposa realmente é um grande suporte que empurra o cara para procurar ajuda, Correto. né? Porque é tão interessante o ser humano, a cabeça do ser humano é um enigma mesmo, que o cara às vezes tem vergonha de procurar um urologista, que é a única pessoa que ele pode falar da intimidade dele, e ele tem vergonha de falar com um urologista sobre os problemas dele. E essa pessoa, ela falou comigo na época que a maior tristeza que ele estava tendo, na realidade, falou, já tem agora 2 problemas. Além do Uhum. problema de eu não estar funcionando, A mulher querendo eu tenho a separar. minha mulher, que é uma paixão que eu tenho na minha vida, que teve uma conversa comigo mais séria, e eu já estou querendo, se ela me largar, eu me mato. E aí eu falei com ele, falei, se você tem que ter um urologista para chamar de seu, Verdade. né? Da mesma forma que eu tenho para chamar de meu, que por um acaso estou diante dele, que é o senhor, que é o meu médico, que eu tive a grata felicidade, satisfação, a bênção de Deus ter Amém, você que como meu bom. urologista. Então, neste caso, qualquer assunto ligado a este tema é fácil de resolver, pode ser resolvido? Só falar. A gente, como diz, a comunicação, o diálogo é uma das coisas mais importantes, né? Sim. A gente tem sobre os outros seres da Terra uma capacidade muito mais, digamos, superior de comunicação. E é muito comum a pessoa chegar, às vezes, no consultório todo doído, sem falando, dando volta, ou às vezes marca consulta, fala que é um problema e Probleminha. não, fala que é uma coisa e fica rodeando, e você vai assim, como é que tá a potência? Aí a pessoa vai, se abre e começa a falar. Que às vezes ele não vai falar prontamente, eu tenho que puxar da boca dele o que a gente está precisando para poder ajudar, né? Uhum. E tem várias formas de tratar isso, tem várias formas. E no caso do casal, como o senhor comentou, quando é uma mulher que gosta de sexo, ela vai sentir falta. Se a mulher não Sim. gosta de sexo, ela nem vai achar muito ruim, não. Ela vai achar até bom. E acontece Fiquei livre bastante. disso. Fiquei livre, a gente Aham, ficou velho, bom, aham. acabou isso. E aí, acabou mesmo. Uhum. E aí que eu tenho que ver com esse casal, vocês estão felizes, assim? Nós estamos. Dá Então, para viver? dá para viver? Não, a gente quer voltar a ter intimidade. Então, vamos trabalhar para voltar. Um problema que a mulher às vezes ameaça a separação, quando ela gosta de sexo, ela vai sentir falta, O obviamente. que a gente chama, entre aspas, de fogosa. Fogosa, né? Aham. Mas muitas das vezes a mulher começa a achar que está tendo uma traição, Uhum. que ele não está dando conta em casa, porque ele está procurando fora, está resolvendo fora e não está fazendo em casa. Aham. Então, aí, e nem está acontecendo isso. Que é a hora que você quando vem a mulher, fala assim, olha, não está funcionando para você e para ninguém, pode ficar tranquila. E isso aí é um negócio também, de uma certa forma, doutor, e quem pode confirmar isso é o senhor, que a mulher também pode entrar até numa depressão.
Sim, se ela Por gosta de causa das sexo... fantasias. Não, eu tô falando das sim, de fantasias. achar que tá traindo e É. tudo, sim, sem dúvida. Né? Perdeu a confiança no parceiro, né? Por quê? Porque ela fala, ele teve um caso lá fora, chegou aqui à noite já exausto, já fez o que tinha de fazer por lá e não dá conta. Isso. E às vezes não adianta tentar conversar isso, porque às vezes ela bloqueia, ela não aceita. Não precisa nem se falar, não, já sei que você está fazendo isso lá fora. Aí você não fala nada. Fantasia. E assim, conversar é a melhor forma de resolver. Sim. Né? E aí o casal que não dialoga, o casal que não conversa, eles não vão para frente, não. E é mais fácil separar. Sim. Agora, com relação à farmacologia, esses tipos de outros recursos, nós temos aí alguns cremes, eu imagino que tenha, né? Já ouvi falar sobre isso. Creme, os comprimidos que são para tomar, né? E tem também aquela injeçãozinha que também aplica no pênis. Chega uma hora que nada disso funciona? Chega uma hora que nada funciona. O comprimido a gente diria que é a primeira linha, é a entrada. Começar a tomar, mas obviamente você tem que ter estímulo sexual. Então vem aí a cabeça da pessoa. O comprimido ele está ali no sangue, ele vai agir, vai ajudar a dilatar, né, a encher o pênis de sangue, mas você tem que ter um estímulo sexual. Sim. As injeções são muito boas. Essa você consegue ter ereção até sem vontade. Porque localmente ela vai fazer a dilatação ali e o pênis vai ficar duro. É até o que ator de filme pornográfico utiliza, porque não é fácil você fazer sexo numa sala ali com as 20 pessoas, luz, ar-condicionado, uma pessoa estranha. Diretor gritando, né? É uma encenação, não é uma relação. Não tem verdade ali. Não tem verdade. Então, eles utilizam com alguma frequência. E o que eu costumo também falar, é muito fácil, e tem que ver o que é melhor para a pessoa, que é muito fácil você mandar a pessoa dar uma agulhada no pênis, né? Agora, se vai lá você fazer isso, tem também que o comprimido você consegue tomar com uma certa antecedência, com uma certa programação. A injeção tem que ser na hora, então tá ali na intimidade com a mulher, você tem que falar assim, espera só um pouquinho que eu vou ali, eu vou lá na geladeira pegar meu remédio. Ainda aplicar, é gelado. E tem que esperar uns 20 minutinhos para ele começar. Então isso aí já passou. E na minha visão, a prótese peniana, que é o tratamento definitivo e que acaba sendo superior a comprimidos e injetáveis. Sim. E que você não precisa de passar, às vezes, por todo esse caminho para chegar na prótese. Sim. A prótese ela pode ser a realidade do paciente se aquilo fizer sentido para ele. Para o paciente jovem também. Eu já pus prótese em gente muito jovem. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu li uma matéria no YouTube de um médico, não me lembro mais o nome dele, mas é um médico urologista muito conhecido, falando da indignação dele, até da medicina que aceita esse tipo de situação, de garotos de programa colocando prótese peniana. Porque o cara, às vezes, ele quer ganhar 1 milhão, 2 milhões por mês. Uhum. E ele quer sair de um programa, entrar no outro, ou seja, haja ereção. 5 relações sexuais por dia, 6, com tudo quanto é tipo de gente, com velho, com jovem, com homem, com mulher, que é a coisa louca, né? Uhum. A cabeça também não aguenta nenhuma das duas, né? Não dá para ter uma ereção. E aí ele falando da indignação dele. Você tem esse conhecimento, já que você falou que já colocou prótese em jovem? Eu nunca pus para essa indicação, para essa finalidade. Mas eu já tive assim, vários pacientes jovens que assim, usaram remédio. Às vezes o injetável, o cara solteiro, falou assim, doutor, não tem como eu chegar numa balada e levar uma canetinha dessa, uma polinha, aí eu saio com a menina, como é que eu explico isso? Não é uma coisa muito prática para mim. Sim. Outros que já falam assim, eu fiz psicoterapia por anos, eu sei que eu não tenho nada vascular, que é para funcionar tudo, mas minha cabeça não funciona bem. Não permite. Aí a gente entra naquele dilema, eu vou esperar ele ficar velho para me pôr prótese nele, vai passar 30, 40, 50 anos sem fazer sexo? Não, a gente põe nele jovem, você aproveita a vida inteira, a sua prótese tem uma vida sexual legal. Né? Então, tem casos que a gente chama de fuga venosa, que é quando o pênis, o sangue não mantém, ele sai mais fácil, então ele até começa uma ereção, mas ele perde rápido, mesmo às custas de remédio. Sim. Então, tem várias indicações. O importante é o paciente saber que é um tratamento definitivo, que depois que você pôs a prótese, fala assim, eu não gostei, eu vou tirar.
não tem jeito de fazer, você vai ficar sem ereção nenhuma. Sim. Porque quando você coloca a prótese, ela destrói o corpo cavernoso, que é como se fosse uma bucha, que é onde fica no interior do pênis, é um lugar que a prótese vai ficar. Uhum. E você tem que colocar a prótese ali no lugar dele. Mas a gente observa, assim, praticamente 100% das pessoas que têm prótese estão satisfeitas. É uma das Né? poucas cirurgias que chega a uma taxa muito alta. Se a gente pegar os estudos com pacientes com prótese, a satisfação deles chega a 98,5% de satisfação. Isso em medicina é muito alto, um número assim. E das parceiras chega em torno de 95%, que elas gostam também, porque o cara não perde mais ereção. Sim. Então, é o que eu costumo dizer, ó, se aguentar sua mulher 5 horas em cima de você É vai ter ereção. Como como falou o meu amigo Diogo, é pau para toda obra. É pau para toda obra. Se aguentar... Ai, ai. A ansiedade também, ela faz parte também Sim. dessa questão, né? Além da depressão, mas essa ansiedade severa, porque às vezes eu falo com as pessoas até no podcast que a ansiedade é uma doença ligada ao futuro, é uma situação ligada ao futuro. Você não fica ansioso por ontem, você vai ficar ansioso pelo amanhã. E às vezes a expectativa de encontrar com aquele caso que você conheceu lá nas redes sociais, né? O primeiro encontro com a namorada, aquela coisa toda, pode trazer uma ansiedade tão nociva que a pessoa ela não vai ter ereção. E o pior de tudo é que às vezes a pessoa repete e, de novo, a pessoa falha. E realmente ela não tem nada. Então, o negócio aí, no caso, é procurar também, além do urologista, seria um psiquiatra para fazer um medicamento para a pessoa ficar mais tranquila. O que acontece no momento de ansiedade? Você vai para uma relação sexual. Se você fica ansioso, você tem liberação de adrenalina, que é um vasoconstritor. Ele vai fechar o vaso, ele vai apertar o vaso, né? A veinha ali, a arterinha. Ele vai apertar. É tudo que você precisa para não ter uma ereção. A ereção é o contrário, uma vasodilatação. Sim. É o pênis enchendo. Então, no momento de ansiedade, desse nervosismo, o corpo vai estar liberando a adrenalina e vai estar fazendo exatamente o que a gente não quer durante a relação sexual. Sim. Que é fechar, né? Que é fechar. Agora, também, a irritação e um mal também que acaba com a pessoa, que é a insônia, um certo isolamento, né? Isso tudo também pode afetar. Tudo pode. Sim. No caso das mulheres, existe algo semelhante? Elas também podem vivenciar sofrimento emocional ligado à vida sexual? Das mulheres? Pode, sim. E mulher também, costumeiramente, de certa forma, te procuram para se perguntar? Não. Não, né? Não. Jamais está mais para o ginecologista. Mais para o ginecologista. Mas podem. E a mulher ainda tem uma questão que o envelhecer da mulher, ele é muito mais chocante, muito mais abrupto que do homem. Quando elas entram na menopausa, tem a modificação dos hormônios, do desejo sexual, da vagina, da estrutura da vagina, do epitélio da vagina. Então, ela vai ficar mais ressecada. Então, tudo isso também afeta elas. Sim. Eu tenho uma pessoa do meu relacionamento que é médica, e uma vez eu falei com essa pessoa de uma pessoa do meu relacionamento que adquiriu a menopausa com 37, 38 anos. E ele falou comigo assim, menopausa é a aposentadoria sexual da mulher. Isso confirma? Em alguns casos, mas é tratável. Com a reposição. Sim, com reposição hormonal, né? Ela procurando o menor sintoma, ela passa esse período sem problema nenhum. Pode reverter? Pode ser como funcionava antes? Sim, pode. Porque a reposição também, pelo que eu sei, tem que ser muito bem vigiada. Bem vigiada, tem que ser uma coisa bem feita, para não trazer mais prejuízo. Porque tem problema, pode ter um problema sério, né? Sim, Tanto para o homem também, né? Também. O hormônio, ele tem que ser indicado onde ele tem que ser reposto. Vigiado. É tudo controlado. Seja por queda de libido, dor na relação, alterações hormonais, existe também um impacto psicológico importante nesses casos que nós estamos conversando também, já que nós estamos falando até de hormônios? Tem sim. Né? Essas alterações hormonais, elas podem te levar à depressão, alteração do libido, né? Então, pode se tornar até algo grave. Né? Com o passar dos anos, o que acontece
com a testosterona do homem, como essas alterações impactam o humor e o comportamento. Porque a gente ouve falar muito que eu vou lá e vou pedir o médico para aplicar testosterona para voltar, para eu ficar de novo fogoso, aquela coisa toda. Isso tem relação? Nem sempre. O pênis é um órgão muito complexo, não é? Ele tem várias estruturas e para você ter, depende de fatores. Para ele ter uma ereção, depende de fatores vasculares, neurais, hormonais, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para ter uma ereção. Hoje a gente enfrenta no nosso país um uso indiscriminado de testosterona, quer resolver tudo com testosterona. Existem medicações que a gente consegue devolver o desejo sexual para o homem, a gente consegue melhorar a libido dele sem utilizar testosterona. Sim. Muitas vezes uma psicoterapia bem feita, um acompanhamento com um sexólogo, a gente vai conseguir um resultado muito melhor com testosterona. E assim, do momento que você toma testosterona exógena de fora, você para de produzir a sua. E isso pode te impactar desde... E assim, essa testosterona externa, ela é uma droga, ela não é a que você produz. Sim. Então, aumenta risco de eventos cardiovasculares, de tumores. Então, é algo que deve ser feito com cautela e indicado para quem precisa. Então, assim, para quem precisa, é ótimo. Só que, assim, é muito raro a gente precisar. E tem uma queda, obviamente, normal. Ao longo da idade, os hormônios do corpo mudam. Mas a testosterona é raro realmente a gente precisar de repor. E até no exame a gente vê muito, a pessoa chega assim, fiz minha testosterona aqui, deu 350, tá baixa. Só que ela oscila o dia inteiro, dependendo do horário que ela foi colhida, varia, é muita coisa para você tirar uma amostra isolada. É mais importante para a gente o estado clínico dessa pessoa, se ele realmente está tendo ali perda de massa muscular, rarefação dos pelos, a depressão, andar arrastado, está caído, está desanimado, dormindo toda hora, cansado, com os sinais de hipogonadismo, que é a da falta de testosterona, aí sim, você pode fazer o exame, vai estar baixo, aí você repõe, você tem sinais clínicos. Agora, repor, porque você viu um exame de laboratorial ou porque a pessoa está querendo, está muito errado. Sim, a pessoa precisa estar muito bem informada, né? Sim. Orientada, né? E aí, tratamentos convencionais, a injeção, o azulzinho, nada disso mais está funcionando. Aí é indicado, às vezes, a pessoa prostatectomia radical, a questão da raspagem também, não sei se isso também entraria. Aí chega uma hora que provavelmente a pessoa vai precisar da prótese. Da prótese. Quando os remédios não estão resolvendo, fez a prostatectomia radical, a raspagem é menos comum, ter disfunção erétil, mas foi uma cirurgia pélvica, retirada de próstata ou de cólon, por algum motivo que seja, e ele entrou em disfunção erétil, a prótese está muito bem indicada. Isso tem que ser muito individualizado com o paciente. Fala assim, você tem uma disfunção, a gente tentou meio que de tudo, tem casos que você faz, às vezes, um Doppler peniano, que é um exame que vê o pênis funcionando. A gente injeta esse produto para o pênis ficar duro e estuda ali a ereção. Às vezes você tem até um Doppler normal, mas no habitual ele não consegue ter uma ereção. É hora de você individualizar aquele paciente e ver o que nós vamos fazer. Sim. E aí você abre o jogo. Tem a prótese, que é uma solução que você vai resolver, e você pode ficar tentando os remedinhos, um dia vai funcionar, outro dia não vai. O que nós vamos fazer? Então, essa individualização do paciente é muito importante. Sim. Muitas das vezes, podemos dizer assim, sempre não é a gente que indica, é o paciente que indica a cirurgia para a gente. Solicita, né? Ele já chega e fala assim, eu já tentei de tudo e tal, eu não quero ficar sem fazer sexo, então vamos para a prótese. A prótese, eu apresento a solução às vezes. A prótese realmente ela substitui a ereção perdida. E como diz o Diogo, fiz essa pergunta para ele, às vezes ela é superior, digamos assim, usando a linguagem popular, que eu não sei qual que você usaria, a dureza dela é superior à ereção normal. A ereção normal. Uma prótese inflável, ela tem uma pressão de 30 psibar. É uma pressão de um pneu. Um pênis normal, de uma pessoa normal, sem nenhuma doença, de um adolescente, ele vai ter uma pressão de próximo de 3 psibar. Sim. Então, ela é
pelo menos 10 vezes mais rígida do que uma ereção de uma pessoa jovem, saudável. Uma prótese maleável, ela aguenta uma tensão, que aí não é medida em pressão, porque ela não é inflável, ela aguenta até 1.500 newton, que é muita coisa. Puxa vida. Então, assim, elas são muito resistentes. A maleável, ela é uma haste de metal, geralmente é prata, ou então de nitinol, que é de níquel-titânio, envolta por silicone. Então, aquilo é muito resistente. Sim, Tanto que eu brinco, você pode pôr a mulher ali umas 5 horas, se aguentar, sim. E o resultado, a satisfação é 100%, 98, 99. 98 e pouquinho. Com você, todos, o feedback, todos são super positivos. Graças a Deus, ninguém nunca reclamou, não. Que maravilha, muito bom. Agora, uma pergunta que a gente já fez, até mesmo para a gente montar minhas perguntas para o podcast, quantas cirurgias de implantação peniana ou nesse campo aí você já fez? Bastante, Mais não ou sei. menos. Nunca, não contei. Eu tenho até anotado, que eu tenho registro de tudo, né? Mas nunca parei para contar Mas quantas, são não. milhares. São milhares, Com passa de 1.000. certeza. Sim, sim. E em alguma época ou neste momento, você também atende em algum hospital do SUS? Porque você Atendo. trabalha particular no seu consultório, Sim, né? eu atendo meu consultório é particular, Sim, mas eu trabalho na Santa Casa. Lá meu trabalho também basicamente é colocação de prótese. sim, O SUS cobre a prótese para alguns casos. Sim. Não tem assim, eu quero pôr uma prótese, eu vou lá e você vai ganhar. Pacientes oncológicos que tiveram disfunção erétil secundários a câncer, isso o SUS paga, com muita dificuldade, mas paga. É um sistema que ele é muito bom, mas é tentar resolver todos os problemas de saúde de 220 milhões de brasileiros. Não é muito complicado. fácil, é complexo. E tem a questão também da qualidade, né, doutor? Sim. Do produto, né? Sim, a prótese que a gente tem hoje no SUS, a gente coloca muito em pós de câncer de bexiga, câncer de cólon, câncer de próstata, que a pessoa teve uma disfunção erétil, e aí a gente consegue colocar no paciente do SUS. Ok. Na edição, nós vamos colocar os seus contatos, tudo direitinho, para joia. que as pessoas possam procurá-lo. E também meu canal está aberto para ligarem para mim, para eu indicá-lo. E outra Perfeito. coisa também, quando meus pacientes, agora que nós já estamos já há algum tempo junto aí conversando, é claro que eu vou direcionar tudo para que agradeço. você mude a vida e leve para a pessoa felicidade, uma nova maneira de viver com alegria, né? Que isso é que é importante, Verdade, né? sim. Para finalizarmos, que mensagem o senhor deixaria para homens que ainda têm receio de procurar ajuda? Marca e vai. A gente não está ali para fazer maldade, para Aham. sacanear com ninguém. A gente está para ajudar. Sim. Né? E com toda certeza, tem jeito, Tem jeito. tem recurso. E o que eu costumo dizer também, se você foi num profissional, não se deu bem com ele, vai em outro. Procura outro. Vai no terceiro, vai no quarto, Né? vai até se encontrar alguém. Você não é obrigado a gostar do primeiro que você encontrou. Então, procurar ajuda, é um ambiente que a gente vai tá ali só para ajudar. A gente vai pesquisar o seu problema e no meu caso, eu pesquiso outras coisas também. O que a gente às vezes não resolve, porque assim, numa avaliação médica, você olha a pressão, você pede exame, você olha um monte de coisa. Se eu encontro um problema endocrinológico, que eu tenho que encaminhar para um endocrinologista, para um gastro, eu vou indicar um bom colega para dar seguimento naquilo. Então, assim, a gente ter um médico parceiro da gente é muito bacana. Bacana. Evita Doutor, sofrimento. eu fico chateado com o tempo, né? O tempo ele é cruel, tem uma hora que a gente tem que Assunto parar. a gente tem para, né? como se diz, dias aqui. E eu fico muitíssimo agradecido. Eu fiquei até, assim, sinceramente, falei, gente, será que o doutor Rogério vai poder largar o consultório dele? Não, já estava reservado. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe Amém. sua vida, viu? E muito obrigado, Eu inclusive, agradeço. também com relação à minha saúde também, que você tem contribuído, me ajudado muito. A gente faz com prazer. E o nosso canal está aberto e se tiver alguma outra oportunidade, venha e será um prazer. Por favor, tá? a gente volta sim. Muitíssimo obrigado. Não se trata de fraqueza, não é fracasso e, sobretudo, não deve ser motivo de silêncio. É uma questão de saúde e, como toda questão de saúde, merece atenção, cuidado e, quando necessário, tratamento. Cuidar de si não diminui o homem que você é, fortalece.
Buscar ajuda é um sinal de consciência, responsabilidade e respeito por si mesmo. Agradeço ao Dr. Rogério Sancler pela clareza e pela contribuição em um tema tão relevante. E a você, que esteve conosco até aqui, o meu muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio.